Bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Que privilégio, que honra estarmos juntos. Vamos ficar juntos nesses próximos 30 minutos para falar com Deus, para adentrar as suas portas. Que privilégio é esse que temos? Tenha seus pedidos de oração, tenha sua vida, tenha seus testemunhos para entregar ao Senhor, porque o Senhor vai fazer grandes coisas em seu favor. Tenha em mãos também na sua mente, na sua confiança, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não mente. O que está escrito nela acontece e é por ela que nós vamos orar. É com base nela, é confiados no que ela diz que vamos falar com Deus. Amém. Pai bendito e poderoso, o Senhor que é Deus poderoso em batalhas, que não permite que os seus servos fiquem humilhados, derrotados, abandonados no combate. Se já numa nação, meu Deus, um general não faz isso com os seus soldados, ele supre, ele envia as armas necessárias, ele mostra as estratégias, ele ensina o que fazer, ele dá as coordenadas. Quanto mais o Senhor, meu Deus, que nos arregimentou para o teu exército, que nos colocou em posição de combate e que adestra as nossas mãos para sermos vitoriosos. O Senhor diz aqui em Efésios 6, no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não fica vendo outra força, não fica prestando atenção no que o mundo fala, nas coisas naturais. Sejam fortalecidos na força do Senhor. O Senhor é forte, é poderoso, é invencível. O Senhor não perde batalhas. O Senhor fala e acontece, então seja fortalecido nessa força. Existem outras forças por aí, mas forças que são derrotadas, forças que não prevalecem, forças que perdem a força, forças que depois se transformam em coisas inúteis, mas a força do Senhor não. Sejam fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Nós estamos arregimentados no exército que não perde batalhas, porque o general dele é ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor criador de todas as coisas. Seja inundado por essa certeza, seja fortalecido por essa força poderosa, porque o Senhor que está com você também te dá a vitória. Ele te coloca em lugares estratégicos, em momentos certos, em ambientes propícios, em horas perfeitas, onde tudo fica intrincadamente pronto para a sua vitória. E você vai vencer. Você que está guerreando, que sai em nome do Senhor dos Exércitos, a vitória é sua. Não importa que a sua força seja menor que a do inimigo. Isso não tem importância nenhuma. Quando o Davi foi lutar contra o Golias, a força dele era menor, como ser humano. Mas a força que estava com ele era maior do que aquele gigante e do que um exército inteiro. E o Davi estava tão confiante que ele disse para ele: olha, eu não vou derrotar só você não. Eu vou colocar sua cabeça para as aves dos céus comerem e vou derrotar todo o seu exército. Como que um menininho com uma pedrinha, uma funda, que já tinha derrotado lá uns urso, uns inimigos diferentes, né? Leão, cuidando lá de ovelhas. Como é que um menininho assim ia conseguir vencer um exército inteiro? Ia derrubar um gigante? Porque a força que estava com ele era a força do Senhor. Não é a nossa força, é a força do Senhor. Então está dizendo aqui, sejam fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Revestindo, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Pessoa firme é uma pessoa que bate o vento, ela está ali. Vem a chuva, ela está ali. Vem o sol, ela está ali. Não importa o que aconteça, as coisas de fora vão mudando, mas ela está ali. Firme no quê? Na ideia, no espírito. Qual que é o espírito? Vou vencer. A vitória é minha. Eu vou vencer. Então vem o especialista e diz para você, não tem jeito. Tem sim. Vem uma pessoa que não confia e diz, não, essa situação já está entregue. Não está, não. Vou vencer. Não, todo mundo que entra nisso dá sim. Todo mundo é todo mundo. Eu sou aquele que vou vencer.
firme, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo tem cilada. Ele é como uma serpente, perspicaz, venenoso, que engendra o mal, que faz o engano, que fala palavras macias, que promete o que não existe. Ele é mentiroso, ele é ardiloso, por isso que é uma cilada. É uma cilada, parece que tem chão, mas se você pisa, é um poço. São só folhas, não tem chão, coisa nenhuma. E quando ele vier com essas ciladas, quando ele vier trazendo essas mentiras, você está fortalecido pelo Senhor. Como que é a sua fortaleza? É a palavra de Deus. Está escrito aqui que o Senhor faz por mim, eu confio. Está escrito aqui que Deus abençoou todos os que creram, eu creio. Está escrito aqui que Deus não despede de mãos vazias aquele que bate na sua porta, eu estou batendo. Está escrito que Deus honra a fé e a perseverança, eu estou esperando. Eu estou confiando, o Deus que fez todas as coisas é o meu provedor e Ele vai prover, Ele vai fazer. Como Ele vai fazer, não sei. O que Ele vai mover, não sei, mas Ele vai fazer. Mas Ele vai prover, Ele vai mover, porque Ele disse que todo aquele que vem até Ele não sai de mãos vazias, e sou eu aqui. Foi como aquele dia, meu Pai, que eu ainda estava nos primeiros passos da fé. Eu ainda era daquela que ia para a igreja e voltava sem entender muita coisa, sem saber quem nasceu primeiro, se foi Adão, se foi Moisés, sem compreender tantas coisas, que vergonha, sem conhecer a Tua palavra, sem saber. Naquele tempo o Senhor me deu um livro e eu comecei a ler aquele livro que chamava Oração, a chave do avivamento, oração, a chave do avivamento. E o Senhor pôs aquele livro na minha mão, eu comecei a ler. E o escritor disse assim: você pode ser uma pessoa pobre da América Latina, se você orar, Deus não faz acepção de pessoas. Eu me lembro que eu li aquelas palavras e parei e comecei a pensar: eu sou essa pessoa. Eu moro na América Latina. O Senhor está me chamando para orar. Eu não tenho recursos em mim, mas Ele não faz acepção de pessoas. E o Senhor começou uma obra poderosa na minha vida quando eu comecei a orar. Depois daquele livro, meu Deus, que eu comecei a orar, falar contigo, impregnada por aqueles testemunhos, comecei a ter uma sede grandiosa pela Tua palavra e comecei a absorver o Teu Espírito, comecei a render o meu espírito ao Teu Espírito, deixar a minha maneira de pensar. Espírito é pensamento, é força de decisão. Eu comecei a enfraquecer a minha decisão e comecei a receber a vontade do Senhor, o Espírito do Senhor. Chamei o Teu Espírito para governar o meu. E, meu Deus, eu comecei a ver na Tua palavra como o Senhor age com poder, como o Senhor tira de lugares inimagináveis, coisas que a nossa força não tem condições nenhuma de fazer. E é por isso que o Senhor está dizendo aqui: sejam fortalecidos no Senhor. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E essa fortaleza, meu Deus, ela vem quando estamos aqui, na Tua presença, falando contigo. O diabo fala assim: não precisa falar, Deus conhece o seu coração. O nosso coração é desesperadamente corrupto, Ele conhece mesmo. É por isso que Ele chama para orar, porque Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar essa nossa maneira errada de tomar decisão por emoção. Fé não é emoção, fé é um espírito, o espírito da certeza de que a palavra do Senhor não falha, de que Deus escreveu e cumpre. Quando nós éramos crianças, nós ouvíamos os nossos avós, os nossos pais falarem: fulano fala, mas não dá para escrever o que ele fala.
Por quê? Porque significava que ele fala, mas não cumpre. Se não dá para escrever, significa que ele não vai fazer. Mas o Senhor Deus escreveu, está escrito. E o que o Senhor escreveu vai acontecer. Então sejam fortalecidos nesse espírito, nessa confiança, nessa certeza. O Senhor chama para orar, aqui estamos, meu Pai. Nós queremos crescer, chegamos de ser meninos na fé. Chega de sermos crianças imaturas, necessitando de que alguém toda hora fale, olha, não fica triste assim, isso é um leitinho, não fica triste desse jeito. Ah, o fulano falou assim com você, mas não precisa ficar magoado. Mas que sejamos amadurecidos na fé. O fulano vem falar assim comigo, já vejo o inimigo usando a vida dele para tentar colocar veneno de mau sentimento em mim. E já na hora, como amadurecido, digo, não aceito isso não. Em nome do Senhor Jesus. Vai embora da minha mente, inimigo. Sai do meu sentimento, inimigo. Não vou agir pelo sentimento. Eu tô com vontade de sentir esse monte de besteira. Eu não vou sentir nada disso. E dar ordens ao nosso sentimento, quando a nossa mente começa a funcionar na plenitude, na consciência aberta, na luz do conhecimento do Senhor, os sentimentos obedecem. Eles simplesmente obedecem, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, o mau humor vai embora, a mágoa vai embora, a amargura, a tristeza, a solidão, tudo isso, coisas de menino. O apóstolo diz, quando eu conheci o que é o meu Deus, eu fui amadurecido e abandonei as coisas de menino e comecei a ser homem. No nosso caso é sermos mulheres, sermos maduros. O que ele está dizendo é deixei de ser imaturo e passei a ser maduro. Ser uma pessoa amadurecida na fé, para que esteja assim, fortalecida e ficar firme contra todas as astutas ciladas do inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra uma pessoa, mas contra o inimigo que está dentro da pessoa, contra o espírito de trevas que está dominando o espírito da pessoa. E essa pessoa está sendo usada pelo maligno. Quem está falando conosco não é a pessoa, é o maligno que está dentro da pessoa. O Senhor quer nos amadurecer, meu Deus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos nos portar como cidadãos dos céus, guerreiros arregimentados que manejam bem esta palavra, que conhecem bem a autoridade que o Senhor nos deu e que manejam com eficiência, que jogam o dardo no alvo e vencem e ficam firmes e inabaláveis. Porque quando o inimigo quer usar uma pessoa e quer implantar em nós um sentimento, depois que o sentimento fica, a pessoa mesmo nem lembra. Ela esquece. Eu estava conversando, o Senhor me deu a graça inesperada, porque eu não esperava por isso. O Senhor me deu, ó Deus, uma oportunidade de conversar com alguém que durante os meus primeiros anos de vida, lá nos 13 anos, antes até, lá minha idade bem tenra, essa pessoa falava coisas que me machucavam, ela dizia coisas que me envergonhava, ela fazia coisas que eu queria evitar. Eu olhava para a pessoa e desejava não estar perto dela. Eu queria fugir da presença dessa pessoa. E nós passamos várias situações juntas em que ela me falava coisas que eram desagradáveis de ouvir. E passaram-se vários anos, nós chegamos até aqui. E agora, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa e eu disse para essa pessoa, você se lembra quando você me disse isso? Ela disse, não. Eu falei, você se lembra quando você disse aquilo? Ela disse, não. Eu disse isso?
E aí eu falei, e daquela outra situação? Você se lembra quando você falou daquela maneira? Também não. E o Espírito Santo me abriu, terminou, concluiu a lição que estava me ensinando. Não era a pessoa que estava dizendo, eram os demônios que estavam dentro. Porque ela nem se lembra, ela nem faz memória de que ela disse isso. Porque não era ela, era o mal que estava dentro dela, tentando impedir a decisão que eu tinha tomado de seguir o meu Senhor. E com essa decisão, nem registro de maus sentimentos ficaram. Apenas essa memória que eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, uma coisa inesperada que eu imaginei que nunca iria fazer. E fiz e constatei. Porque o que age na vida de uma pessoa é isso que está escrito aqui na tua palavra, meu Pai. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. O mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso, é um mundo de enganos, de risos que não vêm da alegria, vêm da fantasia, de projetos que não são para a eternidade, são coisas passageiras, de coisas, meu Deus, coisas e não elementos espirituais. E o Senhor, ó Pai, quer abrir os nossos olhos para nos arregimentar no teu exército e nos fazer vencer as batalhas. E o Senhor continua dizendo aqui, ó, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis. O dia mau é o dia do ataque. É o dia que o inimigo vem decidido a nos tirar do caminho, decidido a falar, decidido a atacar, como uma nação contra a outra. Que a nação aponta a arma e dispara, e aquela arma vem com poder de destruição. Esse é o dia mau, é o dia que o inimigo vem, e a tua palavra diz, o Senhor quando estava dizendo que a palavra de Deus é semelhante a uma semente que cai em terrenos diferentes, no caminho, entre os espinhos, cai em 4 lugares diferentes, na boa terra e entre as rochas. O Senhor diz que o inimigo vem contra nós para arrancar a semente. O inimigo vê na região espiritual a semente que o Senhor plantou em nós e ele vem contra nós. Isso que é o dia mau. Ele vem para tentar tirar a fé de nós, para tentar tirar-nos do caminho, para tentar mudar a nossa decisão. Mas o Senhor disse que ele não pode nos obrigar. O Senhor disse que nós temos livre-arbítrio e que nós tomamos a nossa decisão e ela é respeitada no mundo espiritual. Então, é por isso que nós podemos resistir. Olha aqui que o Senhor está falando aqui. Tomai a armadura para que vocês possam resistir. A resistência depende se nós estivermos vestidos da armadura. Se a armadura do Senhor, a força do Senhor está em nós, então nós podemos resistir. Então, a tua palavra está dizendo, você vai conseguir resistir. Agora, se não tiver armadura, meu Pai, o inimigo se levanta e nós não temos poder para resistir. É uma força maior que a nossa. É como colocarmos numa balança um chumbo de um lado e um algodão do outro. O chumbo vai ganhar. A força do inimigo é maior do que a nossa. Mas quando colocamos o chumbo de um lado e a rocha do Senhor sobre o outro, então o Senhor vai ganhar. Essa rocha é revestimento do Senhor sobre nós, é essa armadura. Então, para que nós possamos resistir e depois de vencermos tudo, permanecermos inabaláveis. Ei, que maravilha ser uma pessoa inabalável, meu Deus, madura. Uma pessoa que não se abala de más notícias, como diz o Salmo, que confia no Senhor, não se abala de más notícias. É uma pessoa inabalável. É uma pessoa que vem uma notícia e ela fala, isso aqui pro meu Deus não é nada. O meu Deus consegue vencer isso daqui. O
Meu Deus já fez tanta coisa maravilhosa na minha vida, já fez tanta coisa na vida das pessoas que estão descritas na palavra. Meu Deus é todo poderoso, é uma pessoa inabalável, meu Pai. É uma pessoa cheia de fé, cheia de vigor, cheia de vida, com espírito renovado a cada dia, com um recebimento de mais, com porção maior a cada dia que passa, recebendo, crescendo, edificado, mais uma parte edificada, mais algo recebido do Senhor, mais graça, mais misericórdia, mais poder vindo do Senhor. Então o Senhor diz estamos no capítulo 6, no versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Oh, meu Pai, olha aqui toda a armadura. Temos a nossa vida sendo verdadeira. É isso que é cingir-se com a verdade. Temos os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho. Significa que os nossos passos são dados com exemplo. Os caminhos que percorremos, as decisões que tomamos, sempre são um exemplo. E isso prepara, como o João Batista preparou o caminho. Isso prepara o caminho para que a pessoa conheça o Senhor. É o Senhor que opera a salvação, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem muda a cabeça do outro. Mas a nossa parte é dar os passos com bons exemplos. Sermos exemplo, meu Deus. Sermos pessoas que estão curvadas de verdade ao Senhor. Então estamos com os nossos pés calçados, com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. A hora que o inimigo vem, a hora que o inimigo diz eu vou acabar com você, a nossa reação é igual a do Davi. Sou eu que vou acabar com você, não é você que vai acabar comigo. Sou eu que vou destruir as suas estratégias, não é você que vai me tirar do caminho. Sou eu que vou acabar com a sua semente maligna, não é você que vai me arrancar a fé. Com o escudo da fé, a fé que confia no Senhor. Por que eu posso falar isso para o inimigo? Porque quem está por trás de mim é o Todo-Poderoso. Quem está comigo é o Senhor. Eu estou firmada na força dele. Sozinha eu não poderia falar isso jamais. Mas porque eu tenho ele, é por isso que é o escudo da fé. Porque eu tenho ele, eu confio nele. E com a qual poderão apagar todos os dardos. Qualquer notícia ruim, qualquer dardo, qualquer palavra, qualquer ameaça, qualquer problema, poderão apagar todos. É tão maravilhoso isso na tua palavra. Todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, quer dizer, a nossa mente, meu Deus. Ela é tomada pela tua mente, pelo teu pensamento. Passamos a pensar agora de maneira sobrenatural, contando com a tua força, olhando para os teus feitos, recebendo os milagres, coisas que naturalmente nós não pensaríamos, mas olhando para o sobrenatural, que está acima do natural. Olhando para o Senhor, nós recebemos e contamos com isso. A nossa mente como um capacete, essa maneira de pensar é como um capacete que nos protege. Protege a nossa mente, porque a hora que o inimigo sopra, a hora que o inimigo traz a tentação, nossa mente está protegida. Protegida como? Mas se Deus falou isso, eu vou confiar no que Deus fala. Essa é a proteção. E não vou confiar no que o inimigo está falando. Então é um capacete que funciona assim, protegendo os nossos pensamentos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a arma que ataca. Se o inimigo roubou alguma coisa, eu vou com a espada e vou atacar. Os outros elementos da armadura me defendem.
me ensinam como agir, os passos que eu devo dar, as decisões que eu devo dar. Mas a espada ataca. A espada vai para cima do inimigo e traz de volta, restitui tudo que o inimigo nos levou. Ah, Pai, não tem jeito do inimigo ganhar do Senhor. Não tem jeito, isso não existe. Isso não existe. E todo combatente que conhece a força do seu general vive assim, ó, inabalável. Vence tudo e vive inabalável. E o Senhor, com todo esse revestimento, nos chama para quê? Orem em todo o tempo. Orem, orem, orem. Com todo tipo de oração. Vigiem com perseverança e súplica. A oração é uma vigilância. A oração é um soldado que não está dormindo. A oração é alguém que está diante do Senhor. Quanta coisa poderosa acontece na oração, meu Pai. Nós somos curados, nós somos abençoados, nós recebemos paz, nós recebemos fé. E nós batalhamos, nós restituímos, nós abençoamos, nós geramos. Tanta coisa poderosa, e aí a nossa vida vai sendo aquele acúmulo de bênção, uma bênção em cima de outra, um poder em cima de outro, uma manifestação sobre outra, uma vida poderosa, abençoada nessa terra, Pai. Uma vida, como diz lá em Hebreus, homens das quais o mundo não era digno, homens que se deitaram na fé, que abraçaram a fé, que viveram a fé, que foram plenos em fé, que foram grandiosos, porque grande é o poder do Senhor e a fé nos dá acesso ao poder do Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina a batalhar e todo mal que se levantou contra a nossa vida vai cair em nome do Senhor Jesus. Nós reivindicamos em nome do Senhor Jesus tudo que o inimigo nos levou e nós recebemos a restituição do Senhor. É nós, é para nós e para os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Bendito o nome do Senhor. Amém.